Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro, tá? Primeiro, eu quero mostrar para vocês aí uma história em quadrinho. Observem, da Turma da Mônica. Quem não conhece a Mônica? Todo mundo conhece, não é? É um personagem do Maurício de Souza, a gente já falou sobre ele. Maurício de Souza gosta muito de fazer histórias infantis e é um expert, né? Um cara que é muito legal as historinhas dele, as histórias em quadrinho, né? Então ele é especialista em história em quadrinho. E aí ele criou a Turma da Mônica e nós vamos ver aí o que a Mônica nos traz hoje. Vamos ler. Vou colocar bem aqui o laser para vocês. Fica melhor. Vamos lá. Aí a Mônica com o pai dela, é um diálogo, ó. Sua semanada, filha. Eba! Sei que você está poupando para comprar um condomínio inteiro de brinquedo para as suas bonecas. Olha o meu cofrinho como está cheio. Mas ainda vou ter que poupar por mais um tempo. Só que esta semanada eu não vou poder poupar. Tenho uma urgência para resolver. Só espero que a Mônica não desista do seu sonho. Pronto, comprei um cofrinho maior. Muito bem. E aí, gostaram da história? Maurício de Souza tá abordando aí o assunto do dinheiro, né? Da mesada. No caso, ele tá chamando aí semanada, ou seja, o pai da Mônica deve dar algum trocado para ela toda semana. E o que a Mônica faz com esse dinheiro? Segundo a história aí, ela poupa, né? Ela guarda dentro de um cofrinho, né? Que tem formato de porquinho aí, esse cofrinho dela. E aí o que aconteceu? O primeiro cofrinho dela está muito pequeno, ela foi comprar um maior, né? Esse dinheiro da semana ela usou para comprar um cofrinho maior. Muito bem. Mas você sabe como foi que surgiu o dinheiro? Mônica está guardando dinheiro, mas como foi que surgiu o dinheiro? Será que sempre o ser humano usou o dinheiro? Nós sempre usamos, né, nós seres humanos, lá no início da história, será que a gente sempre usou o dinheiro? Como será que surgiu esse dinheiro? Você já pegou em dinheiro, assim, moedas, cédulas? Hoje nós vamos trabalhar como o dinheiro surgiu, nós vamos ver, né, vamos conhecer e vamos conhecer o nosso dinheiro, o dinheiro no Brasil. Porque nem todos os lugares do mundo usam o mesmo dinheiro, tá bom? Então eu vou botar para vocês agora um vídeo. Nesse vídeo, observem bem o vídeo, tá bom? Nesse vídeo vocês vão ver aí como foi que surgiu o dinheiro, tá certo? Olá, você já se perguntou como surgiu o dinheiro? Pois bem, hoje vamos descobrir juntos como isso aconteceu. O dinheiro que conhecemos hoje passou por diversas alterações ao longo da história. Estamos acostumados a comprar pessoalmente e de forma virtual, usando o dinheiro em cédulas, moedas, cheques, cartões e criptomoedas. Para entendermos melhor como isso aconteceu, vamos fazer uma breve viagem ao passado. Os primeiros seres humanos, os homens das cavernas, tinham necessidades básicas e se preocupavam praticamente com o frio e a alimentação. E para isso usavam as frutas, a caça e a pesca. Mas com o passar do tempo e a evolução humana, o homem passou a ter outras necessidades. No início da civilização, o comércio era feito através das trocas diretas, ou escambo, quando um indivíduo tinha um produto e trocava por outro. Um dos principais produtos de troca eram o sal, que conservava os alimentos, e o boi, que servia como transporte, geração de força, alimento, leite e carne. Sendo assim, o produto era a própria forma de pagamento. Essa prática durou séculos, mas ficou cada vez mais difícil atender o que se precisava através das trocas e ainda saber quantas laranjas, maçãs ou tomates correspondiam a quilos de carne. Confusão na certa. Foi então que no século VII a.C. surgiu a ideia de ter um símbolo para representar o valor de cada coisa. Daí surgiu na Turquia, região da Lídia, as primeiras moedas de ouro e prata, inicialmente feitas manualmente e de forma muito rudimentar, e depois assumiram um formato mais parecido com o que temos hoje. Durante a Idade Média, os negociantes de ouro e prata, ourives, começaram a ter necessidade de guardar as moedas e passaram a ter cofres para guardá-las, e cobravam por esse serviço. Então, eles davam recibos escritos com os valores das quantias guardadas. Esses recibos receberam o nome de Goldsmith Notes, que foram, portanto, as primeiras cédulas ou papel-moeda. Desta forma surgiram os bancos.
Os primeiros oficialmente reconhecidos surgiram na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694 e na França em 1700. No Brasil, o primeiro banco foi o Banco do Brasil, inaugurado em 1808. Em nosso país, é a Casa da Moeda que até hoje imprime todo o dinheiro. Ela foi criada durante o Império de Dom Pedro I. No decorrer da história, nosso dinheiro teve diversos nomes: réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real, até que em 1994 foi implantada a nossa atual moeda, o real. O que vimos hoje? Os primeiros seres humanos tinham necessidades básicas. A primeira forma de comércio foi o escambo. As primeiras moedas surgiram da necessidade de ter um símbolo para representar o valor das coisas. Da necessidade de guardar as moedas surgiram os bancos. Em nosso país, o primeiro banco foi o Banco do Brasil em 1808. A Casa da Moeda surgiu no Império de Dom Pedro I. Nossa moeda teve várias denominações até chegar ao real. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima Pílula da Aprendizagem. E aí? Como foi que surgiu o dinheiro? Vocês viram, né? O dinheiro não existia. Logo depois, ele foi... as pessoas foram... no início da humanidade, eles não tinham, né? Eram nômades. Lembra da história dos nômades? E aí eles não acumulavam. Depois eles começaram a perceber que o que eles tinham, às vezes ele estava sobrando, né? E já o vizinho dele tinha alguma coisa que estava faltando na casa deles. Então, o que eles faziam? Eles pegavam o que sobrava na casa deles e trocavam por algo que estava sobrando na casa do vizinho. E aí eles faziam o quê? A troca, né? A troca de mercadorias. Lá no vídeo vocês viram lá como é que ela explica. E aí o que acontece? Nessas trocas, eram de coisas de interesse, né? Entre as duas pessoas, eles trocavam. Ele chamava de quê? No vídeo falou. Escambo, não é? Escambo. E aí existiam duas, aí depois eles começaram a trocar, eles começaram como é que eu posso dizer para vocês? Eles combinaram que agora só teria duas moedas de troca, né? Dois objetos de troca, que seria o sal e o boi, não é? Lá no vídeo explica tudo direitinho. E aí, mais uma vez eles perceberam, né, segundo a necessidade, perceberam que as trocas começaram a dar problema, né? Algumas coisas, eles não sabiam calcular o que valia mais, se a quantidade de, por exemplo, de frutas de um valia mais do que a quantidade de carne do outro, né? Então eles viram a necessidade de padronizar, olha aí a história da padronização que a gente falou lá nas medidas, padronizar um valor, né? Padronizar uma moeda de troca. E aí eles começaram com moedas de metal, não é? Começaram primeiro com as moedas bem antigas de madeira, depois passaram para as moedas de metal. Que aí passou a ter o ouro, né? Eles usavam moedas de ouro, moedas de prata ou moedas de bronze, né? E aí depois o que foi que aconteceu? A moeda estava ficando muito pesada, eles andavam com aquele monte de metal, né, no bolso, na bolsa, guardando, estava ficando perigoso. Então eles inventaram, depois daí, eles começaram a guardar em uma casa específica. E aí surgiram os bancos, não foi? Muito bem. E aí depois que surgiram os bancos, passou-se a, por exemplo, eu botava lá 100 moedas de ouro. Aí, para o banco poder ter certeza que era eu, que tinha essas 100 moedas de ouro lá, o que ele fazia? O dono lá dessa casa, que guardava, me dava um papel e nesse papel dizia lá que eu tinha 100 moedas de ouro naquela casa lá. E aí começou a surgir a questão dos cheques. Olha só, ainda hoje se usa cheque, não é? Não sei se vocês já tiveram acesso. Eu já tive acesso ao cheque. Não uso, mas já tive acesso. E aí o que acontece? Depois disso, e aí passou as trocas em papel e aí surgiram as cédulas. E o nosso dinheiro? O nosso aqui no Brasil, hoje em dia, o que a gente usa? O dinheiro do Brasil é o real. Então nós usamos hoje, né, no Brasil, o real, tá certo? Mas existiram outras moedas antes do real, tá? Outras moedas antes do real. Mas a partir de 1994, né, a inflação muito alta, e aí viu-se a necessidade, os economistas da época, né, que trabalhavam junto com o presidente da época, viram a necessidade de se criar uma nova moeda, uma moeda
para poder acabar com a inflação. E o que é a inflação? Hoje nós estamos ouvindo muito, mais uma vez, não é? É a alta descontrolada dos preços. Muito bem. O símbolo do real, gente, é esse bem aí, ó, R, e o cifrão, que é esse S, e um tracinho no meio, tá? Então, todas as vezes que você vê um número e do lado desse número tiver esse símbolo aí, ó, o R com esse S e um tracinho no meio, significa que eu estou falando de dinheiro e mais especificamente do real, tá? Por causa desse R bem aqui, ó, real, tá bom? Muito bem. Quem fabrica o nosso dinheiro é o Banco Central, com material especial e marcas para evitar falsificação. Então, sempre tem alguma marca, né? Tem a marca d'água. Se você pega uma cédula, você vai ver que tem umas marcas nela, né? Umas coisinhas em relevo, que você percebe que é justamente para evitar. Porque se todo mundo fabricasse o dinheiro ia perder o valor. Por isso, somente o Banco Central faz e é de uma maneira controlada. Ele não pode fazer um monte de dinheiro e jogar na praça, né? Porque senão perde o valor, o real vai perder o valor, tá? Como já vem perdendo aí. O nosso dinheiro é formado por moedas e cédulas, que são aquelas notas de papel. Então, nós temos dois tipos de dinheiro, né? Que é a moeda, as moedas, que eu acho que essas sim vocês já devem ter pego, né? E as cédulas, que são as notas de papel, certo? As moedas valem os centavos de real, ou seja, precisamos juntar duas ou mais moedas para formar o real, com exceção de uma única moeda que é diferente, que é o próprio real. Nós temos uma moeda, que essa moeda ela representa a quantidade de R$1, tá? Então, apenas essa moeda, basta uma para você ter R$1, porque ela já é o próprio R$1. Agora, as outras moedas, a gente precisa de mais de uma. A partir de 2 até 100 moedas, vocês vão ver daqui a alguns slides que eu vou mostrar para vocês, algumas imagens, tá? Então, quando o real foi criado, ele tinha um poder de compra diferente, era maior do que aqui que nós temos hoje. Por exemplo, eu pesquisando, né, essa aula para vocês, eu vi que na época que foi criado o real, por exemplo, nós podíamos comprar 1 quilo de frango com R$1. Olha só, hoje o frango, você encontra um frango de R$12 o quilo, 14, mas naquela época R$1 você comprava um frango, 1 quilo, né, no caso, só 1 quilo, tá? Então, o poder de compras do real, ele baixou um pouco, mas ainda não é como na época da inflação, lá de quando ele foi criado, tá bom? Então, vamos conhecer, ó, essas são as moedas de centavos. Nós temos aqui 1 centavo, ele é um pouco difícil de encontrar, mas a gente ainda encontra, olha, 1 centavo. Nós temos dois tipos de 1 centavo, nós temos ele assim em bronze, né, com uma cor mais escura, e temos ele assim em cor de prata, olha, tá? 1 centavo. Nós temos também a moeda de 5 centavos, ó, a gente tem ela também em cor escura, como se fosse bronze, e nós temos essa cor aqui, ó, que é uma cor prateada. Aqui é 5 centavos. Nós temos também 10 centavos, olha, 10 centavos, certo? 10 centavos também em duas cores, ó, ela é mais dourada. Se você vê a moeda de 10 centavos, ela é bem novinha, ela é mais dourada. E nós temos aqui a moeda que foi a primeira, né, que apareceu, que ela é prateada aí, ó. Então, aqui é a moeda de 10 centavos. Mas só são essas? Não, nós temos também, ó, a moeda de 25 centavos. A moeda de 25 centavos também nós temos dois tipos. Nós temos essa, que ela é bem dourada. Agora, essa é bem dourada mesmo. Quando você pega essa moeda bem novinha, ela parece de ouro. Ela é bem bonita. E temos essa aqui, ó, que foi o primeiro 25 centavos que surgiu, que é, ó, essa daqui, inclusive, essa foto, ó, tem aqui a data, ó, 1994. Então, foi a primeira 25 centavos que surgiu. A primeira moeda foi dessa cor, ó, tá? Ela tem até assim uns quadradinhos assim, bem legal. Aí nós temos aqui a 25 centavos. Agora nós temos a moeda de 50 centavos. Essa aqui é a que está a mais comum hoje, mas a primeira foi assim, ó. Ela era muito parecida com a de 10 centavos, inclusive até o tamanho é bem parecido. E aí eu acredito que devido a alguns erros, né, algumas confusões que fizeram, eles lançaram essa aqui, ó. Ela é um pouquinho mais gordinha, essa moeda de 50 centavos,
tá bom? Agora nós temos só essas? Não, nós temos também a moeda de R$1. Tem uma curiosidade aqui sobre a moeda. Eu vim observando que a moeda, ao redor da moeda, quando você pega na moeda, que você passa o dedo assim ao redor, você percebe que ela tem umas listrinhas, não tem? Pronto. Então eu pesquisando o porquê dessas listras, porque tudo na moeda, ó, tudo no dinheiro tem um porquê. Aqui na frente nós temos o valor, né? Temos a data que o Banco Central fez, né? E atrás nós temos sempre alguém. Ó, nós temos sempre uma personalidade. Geralmente, eles lançam as moedas aqui atrás, eles lançam em comemoração a alguma coisa, tá? Alguma data importante no Brasil. E as tradicionais, nós temos aquele homem lá que representa o dinheiro, que nós também temos nas cédulas. E nós temos R$1 aqui, ó. A história ao redor, né? Pois bem, ela tem umas listrinhas. Vocês já perceberam que toda moeda tem umas listrinhas? Essa de 50 centavos tem o nome Ordem. Ordem e Progresso, eu acho. Bem aqui, ó. Eu li o nome Ordem. Não consegui enxergar aqui, eu procurei, mas acredito que seja Ordem e Progresso ao redor. Mas as tradicionais são as listrinhas. E aí eu fui pesquisar o porquê que tem essas listrinhas nas moedas. Lembra que eu falei para vocês que as primeiras moedas eram de ouro? Então as pessoas pegavam essas moedas que o reino, né, jogava lá para a população gastar e tudo. O que eles faziam? Os espertos. Eles raspavam essas moedas de ouro e aí elas estavam ficando, o rei começou a perceber que elas estavam ficando menores. E aí eles raspavam em algum lugar, juntavam aquelas raspinhas de ouro e montavam outras, vendiam, né, o ouro, faziam colar, faziam pulseira. E aí o que eles fizeram? O rei pensou, quer dizer que eles estão sendo espertos, porque eu vou ser mais esperto que eles. Eu vou botar nas moedas umas listrinhas. Então, quando alguém raspar, eu já sei que a moeda foi tirada alguma grama aqui de ouro. E assim ele fez. E ainda hoje, por tradição, eles usam essas listrinhas nas moedas. Mas elas vêm lá da época que se usava o ouro para as moedas. O ouro, a prata, né? Que eram metais nobres. Ainda hoje é metal nobre. Não é isso? Muito bem. Então, essa aqui é a moedinha de R$1. R$1. Para eu conseguir R$1, olha só, para eu juntar 1 centavo até chegar a R$1, eu preciso de quantas moedas de 1 centavo? Eu preciso de 100 moedas de 1 centavo. Eu tenho que juntar lá no cofrinho 100 moedas para eu poder conseguir R$1. Tá vendo? E 5 centavos? Quantas moedas de 5 centavos eu tenho que juntar para poder chegar no R$1? Eu preciso de 20 moedas de 5 centavos para eu chegar na quantidade de R$1. Tá vendo? Isso são curiosidades que eu trouxe para vocês. Para eu conseguir, por exemplo, juntar 10 centavos, quantas moedas de 10 centavos eu tenho que juntar para eu conseguir juntar R$1? 10 moedas. Percebam que cada vez que o valor da moeda aumenta, a quantidade de moedas para chegar no R$1 é menor, porque a quantidade é maior, né? O valor dessa moeda é maior. Então vamos lá, de 25 centavos. Quantas moedas eu preciso? Eu preciso de 4 moedas. E a de 50 centavos eu preciso de 2 moedas. Pronto, então essas são as minhas moedas. Agora eu vou mostrar para vocês as cédulas. Nós, antigamente, assim que o R$1 foi lançado, nós tínhamos a cédula de R$1, mas ela foi extinta, ou seja, acabou, né, o uso. Foi substituída pela moeda, tá? Então nós temos hoje, se você pegar o dinheiro, você vai encontrar de papel R$2. Ó, tem 2 tipos de R$2. Tem esse aqui que é um pouquinho maior, que foi o primeiro, e tem esse aqui, que ele é um pouquinho menor e o material dele, o papel dele é mais resistente, tá? Aí nós temos R$5, esse foi o primeiro R$5, ó, e esse aqui é os R$5 que eles estão aos poucos substituindo, não é? Então, a nova moeda, a cédula de R$5 é essa aqui. Isso são as cédulas de papel moeda, tá? É um papel especial. Observem que de um lado nós temos aquela cara que eu falei para vocês, ó, tá? Que representa a república, tá? E do outro lado nós temos um animal. Na cédula de R$2 nós temos a tartaruga, uma tartaruga, tá? Na cédula de R$5 nós temos uma garça, certo? Agora vamos para cá. Isso tudo faz parte da fauna brasileira, tá? São animais que existem nas nossas florestas, né? Nos rios. Então vamos aqui, ó. Mares. Aqui os R$10. Esse é o R$10 antigo, esse é o R$10 novo. Quem é que está na cédula de R$10? O bicho que está é a arara.
E a de 20? A de 20 reais, olha só, essa é a antiga e essa é a 20 reais nova. Nós temos o mico-leão dourado. Mico-leão dourado, que inclusive ele está em extinção, viu, gente? O mico-leão dourado, ele está em extinção. Ou seja, ele pode um dia virar só mesmo uma fotinha aí da cédula, tá? Se a gente não cuidar da natureza, ele pode vir a sumir, né? Aí, ó, aí nós temos a cédula de 50 reais, tá? Que atrás é a onça pintada, que também é um animal em extinção. Eu acredito que todos os animais que estão nas cédulas, eles são animais em extinção, são bichos que nós temos que preservar, tá certo? E aí nós temos a cédula de 100 reais, que até outro dia era a cédula mais valiosa que nós tínhamos. Ela é azul, tá? Vocês perceberam as cores, né? Cada cédula é uma cor diferente. E aí nós temos um peixe aqui, a garoupa, tá? É um peixe, a garoupa, tem o nomezinho dela bem aqui, ó. Então essa é a cédula nova de 100 reais e essa foi a primeira que lançaram. Mas ano passado, acredito que tenha sido ano passado, não me recordo bem, ou foi o início desse ano, lançaram uma nova cédula, que nem eu ainda peguei esta cédula, tão nova. Ela é 200 reais, tá? A cédula de 200 reais. Nós temos aqui também um animal da nossa fauna, olha, é o lobo-guará, tá? Que nós já até falamos sobre ele na ficha técnica, vocês lembram? Pronto. Então essa é a última, é a cédula. Hoje a cédula mais valiosa que nós temos é a de 200 reais, tá? Então como o número 200, o número 100, são os números também, eles são iguais aos números que nós contamos, então os agrupamentos são iguais. Por exemplo, para eu juntar a quantidade em dinheiro de 200 reais, eu posso pegar essa cédula de 200, mas também eu posso ter o quê? Duas cédulas de 100. 100 mais 100, 200. Muito bem. Vamos um exercício aqui bem rapidinho. 10 mais 5, ó, uma cédula de 10 reais com uma de 5 reais, eu tenho quantos reais? 15 reais. Uma cédula de 50 com uma de 2, 52 reais. Uma de 100 com uma de 20, 120 reais. Uma de 20 com uma de 5, 25 reais. Uma de 50 com uma de 10, 60 reais. Muito bem. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? A importância do nosso dinheiro, a importância de economizar, tá? E a importância que você tem que dar, né, ao trabalho, né, ao esforço que os nossos pais, nossos tios, né, quem cuida da gente faz para conseguir esse dinheiro. Não é fácil, é trabalhando, né, que você consegue dinheiro. Então, se você tem oportunidade de ter moedas, né, de conseguir, economiza, guarda para comprar uma coisa interessante, vai juntando, tá certo? Então, fiquem com Deus. Amanhã é o dia do professor, então eu queria deixar o meu abraço de coração a todos os meus colegas professores. Nós estamos juntos aí nessa árdua missão de educar essa geração aí, que são vocês, alunos. Então peguem, vão lá no grupo, se vocês tiverem acesso aos professores de vocês, deem um abraço e desejem um feliz dia dos professores para eles. Tchau, tchau. Então vamos lá, criança, para a nossa aula de hoje, né? Então sejam todos bem-vindos, né, para a nossa aulinha. Então peguem aí o livro de vocês, o livro de matemática, e vocês vão abrir aí na página 132, tá bom? Então, na nossa aula nós vamos fazer assim, uma revisão, né, de tudo que a gente viu aí essas aulas anteriores na parte de geometria, tá bom? Então, para a nossa primeira questão, nós vamos ver aqui essa revisão aí, né, que nós vamos rever ângulos, nós vamos rever aquelas figuras geométricas não planas, então as retas, né, também segmento de reta, as retas perpendiculares, as concorrentes, as paralelas. Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai fazer aí essa revisãozinha aí para a gente assimilar mais ainda, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos para a questão número 1, né?
Tânia fez um desenho e decidiu usar um ângulo reto de papel para verificar se os ângulos da figura são retos. Então, vocês lembram daquele materialzinho que nós fizemos, né, na aula anterior, lá do esquadro, fizemos também o quadrado, né, para a gente estar trabalhando aí a questão do ângulo, né, também. Então, ela desenhou aqui a casa. E o teto aqui, ela está tentando ver se vai formar um ângulo reto. Mas o que a gente está vendo, e pelo que nós aprendemos, né, também nas aulas anteriores, nós sabemos que o ângulo reto é isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. E aí, vocês acham que vai formar, né, esse ângulo reto aqui? Ó, essa imagem do teto é esse aqui, ó. Observem aí, né? Se nós for virar, daria para formar um ângulo reto bem aqui, né? Mas aí ele está nessa posição, né? Então, ó, a figurinha lá que ela botou, igual essa, ó. Então, não vai, por quê? Porque vai sobrar isso aqui, não vai estar reto, né? Então, ele de cara logo vocês já viram, né? Já até perceberam que não vai formar, já sabem da resposta, né? Muito bem. Então, na sua opinião, o ângulo que Tânia está medindo no desenho é um ângulo reto? Não. Então, você coloca não. Mas aí ele ainda está pedindo para você justificar. Então, como é que você vai justificar que não é um ângulo reto? Aí você vai dizer, né, que a medida do ângulo, né, que ela está assinalado aqui, ó, né, que ela está medindo, ela é maior do que a medida de um ângulo reto, certo? Então, escutem só. Não, a justificativa é porque a medida, né, que ela está, do ângulo que ela está assinalando aqui, mostrando aqui, ela é maior que um ângulo reto, que esse ângulo reto aqui, ó, tá? Qual é o ângulo reto que eu me refiro, que a gente se refere, que nós aprendemos isso aqui, ó, tá? Então, ele é maior, ultrapassa aqui, ó, né? Então, é isso aí, tá bom? Nós vamos aqui nessa questão número 2, nós vamos rever aqui a figura geométrica não plana, né? E vocês lembram que figura é essa, né? Isso, muito bem, é o cubo, né? Vocês estão vendo aí no livro de vocês lembraram, né? Então, vamos lá, para nós resolver, nessa questão número 2, nós temos a alternativa aqui, a letra A, B e C, para a gente resolver. Observe aqui comigo, vamos lá? Observe a figura abaixo e responda as questões. Então, aqui nós estamos vendo que imagem é essa, vocês lembram? Tudo bem, né? Que imagem é essa? Isso, é a imagem de um cubo daquelas figuras planas. Vocês lembram que nós estudamos lá no início, né? Da geometria, né? Então, aqui é o cubo, certo? Então, nós temos a letra A, a letra B e a letra C para responder. Vamos lá para a letra A. Mas vamos observar aqui, olha, para fazer esse cubo, foi usado, feito de quê? De vários segmentos de reta, ó. Segmentos. Então, o ponto A, o ponto B, daqui do ponto B já liga para o ponto C, do C vai para o ponto D, tá? Então, do D aqui por dentro do cubo, tem a medida que você está vendo pontilhado assim, é porque é por dentro, tá? A imagem de dentro do cubo, ok? Então, vamos lá. As retas do cubo representadas ao lado são segmentos de retas? São, né? São segmentos de retas. E quantos segmentos de reta estão representados por linhas tracejadas? Preste bastante atenção, linhas tracejadas. Eu acabei de dizer que as linhas tracejadas são essas aqui, que é a imagem de dentro do cubo, sabe? A imagem interna, que é dentro do cubo, não são essas que estão aqui
né, por fora. Essa daqui de dentro, ó, tá? Então, são quantos segmentos, né? São 3 segmentos, certo? 3 segmentos. Muito bem. São 3 segmentos. Os segmentos quais são? Ponto D. Então, pontos. Vamos lá. D e H, certo? Ponto D e H é os pontos, segmentos de reta que estão dentro, né? Representado tracejadas. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ponto D e H, que são as tracejadas daqui. Agora, são 3 segmentos, né? Aqui tem 1, 2. Então, vamos lá. E a outra? A letra E, a letra H. Ó, aqui, ó, pontilhado também, tá? Então, letra E H, certo? Também, tem mais? Tem, né? Então, nós temos aqui tracejada também, letra G e H. G e H. Vamos lá, rever aqui novamente. Então, vamos lá. Ponto D, tracejadazinha. Observem direitinho aí, tá? D, H está aqui. Letra E e H está aqui, né? Tracejada também. Letra G e letra H também tracejadas, né? Então, as extremidades desses segmentos, tá bom? Aí nós temos a letra B. O segmento da reta, né? O segmento de reta de extremidade A e B é paralelo ou perpendicular ao segmento de reta de extremidade C e D. Vamos lá, conferir. Vou puxar aqui para vocês. Então, A e B. Está aqui já localizada. Aí tem a extremidade C. C, A, D. Então, observe, olha aqui, ó. Nós vimos isso aí na aula anterior, né? As retas paralelas, retas concorrentes e perpendiculares. Aqui, ó, uma reta e aqui a outra reta do lado, tá? Elas se cruzaram? Não, né? Então, lembra dessa reta? Aqui e aí. É paralela, concorrentes, perpendiculares. Vamos lá. Tudo bem. Paralelas, tá? Ah, vocês lembram sim, com certeza. Paralelas. Muito bem. Esqueceram não, né? Vimos isso aí também na aula anterior, né? Na letra C, o segmento de reta de extremidades E e F. Vamos observar aqui, tá? Sempre voltando, ó. E e F, certo? É perpendicular a algum segmento de reta do cubo? E aí? Primeira pergunta. O que é que vocês respondem? Né? Então, ponto E e ponto F. É perpendicular a algum segmento de reta do cubo? Sim. Sim, né? E quais? É perpendicular a qual reta, né? Sim, né? Eles são perpendiculares, sim. Então, vamos lá, né? Então, ele é perpendicular à reta E e H, certo? Então, vamos lá aqui, ó. E e H, tá? Aqui, ó, perpendicular, certo? Então, é o que eu vou só repetir aqui para vocês, tá? Mostrar aqui, relembrar, né, da aula anterior. Vou desenhar bem aqui para você ver. Aí, professora, eu estou lembrado não, o que é reta perpendicular. Então, vou mostrar aqui para vocês, porque a paralela e a concorrente, eu tenho certeza que ficou mais fixa na memória de vocês. Então, a perpendicular é quando ela forma ângulos, aqui, ó, tá? Aqui cruzou,
uma pela outra e formou ângulo reto. Então, aqui ela é perpendicular, tá? Bem aqui, ó, vai formar um ângulo, certo? Então, vamos lá, né? É só para relembrar isso aí. Então, H, E e H, tá? Ela é perpendicular. E A e E também, certo? Vai formar o ângulo, ela é perpendicular. Também o ponto B e F. Vão conferindo aí na imagem no cubo, tá? Ou também F e G. Então, a gente pode estar vendo aí que ele forma, né? É perpendicular, ele vai formar o ângulo, certo? Então, agora nós vamos para a página 133 e nós vamos ver aqui a questão de número 3. Vamos lá comigo? Pronto, pessoal, agora dando continuidade, né, na página 133. Muito bem, estou gostando da aula, eu tenho certeza que vocês também. E vocês estão lembrando aí, né, e respondendo tudo direitinho. Então, vamos lá. Na terceira, ó, observe as retas representadas a seguir, tá? Então, nós temos aqui essa imagem. Uma reta do ponto C ao ponto D, outra reta aqui do ponto A ao ponto B, certo? Então, com certeza foi traçado primeiro essa, né? Ponto A e ponto B, depois foi tracejada essa aqui, tá bom? Então, essas retas são paralelas. Pergunta, são paralelas? Converse com os colegas e o professor. Conversem aí com os pais de vocês e o que é que vocês respondem, né? São paralelas? E aí? Não, né? Não são paralelas. Ah, professora, mas não está aqui perto uma da outra, né? Então, vocês vão perceber, né, o prolongamento dessa reta, né? Elas se cruzarão em alguma ponta, né? Então, aonde é que vocês vão ver que elas vão cruzar, né? Com certeza nessa parte aqui, ó, né? Porque aqui elas se abrem, ó, elas se abrem. E aqui, com a continuação, ela vai o quê? Vai cruzar uma pela outra, né? Então, essas retas são paralelas? Não, né? Seria paralelas se elas fossem retas, né? Uma seguindo na reta e a outra também, ó, tá? Então, nesse ponto aqui, ela seria assim, ela seria reta, tá? Mas aqui ela não é reta, não são paralelas, porque bem aqui no final, no momento, elas vão, né, se cruzar, tá bom? Então, é isso aí. Agora, nós vamos, sim, elas são paralelas? Não, tá? Aí você já sabe, né? Porque lá no momento elas irão se cruzar nessa parte mais estreita aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aí, retas paralelas, se fosse desse formato. E a questão número 4, vocês estão vendo aí, né? Que está representada essas retas, 3 imagens de reta, 3 figuras. Figura 1, figura 2 e figura 3, né? Vamos lá responder. Observe as retas representadas abaixo e faça o que se pede, tá? Então, o que é que vai pedir aqui? Vai pedir lá na letra A, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 alternativa aí para a gente responder só com essas 3 imagens. Então, vamos lá. Marque os pontos em que primeiro vamos observar a imagem aqui, a figura 1, figura 2 e figura 3. Observem aí direitinho. Pronto, observaram, né? Então, vamos lá. Na primeira aqui. A.
marque os pontos em que as retas de cada figura se cruzam, certo? Identifique esses pontos por letras diferentes das que já foram usadas, tá? Então, nós vamos ver aqui, né? Porque aqui já tem a letra P, T, Q, U, R, S. Então, ele pede com letras que ainda não foram usadas, tá bom? Não pode repetir, tá? Porque senão vai dar diferença aqui na reta, vai ser segmentos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a reta que está pedindo aqui para colocar os pontos, né, é onde ela se cruza. Então, na imagem aqui, na figura 1, aonde é que ela vai cruzar? Vai ser aqui, ó, onde eu coloquei esse ponto. E aonde mais? Isso, muito bem. Bem aqui. Eu tenho certeza que vocês sabem, sim. E aqui, qual a letra que eu posso colocar? A letra que não tem. Eu posso colocar um X, que não tem, e posso colocar nesse aqui, né, Z. Pronto. Então, já marquei esses pontos, certo? Agora, nós vamos, né, para a imagem 2, certo? Então, aqui nós temos a reta com segmento A, e aqui tem D, C e o ponto B, certo? Então, A, B. Aonde é que ela se cruza? Se cruza bem aqui. Então, o ponto onde ela se cruza é nesse aqui, tá? Vamos colocar a letra F, ó. A, B, C, D, poderia ser E ou F, mas já tem, né? Vamos lá, colocar F. Pronto, certo? Olha que reta é essa daqui, vamos lá. Olha só, apareceu ela aqui. Então, vamos lá, que reta é essa daqui? Veja só qual é. Então, aqui ela é uma perpendicular. Vejam aí, ó, vai formar ângulo aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Então, essa aqui é uma reta perpendicular. Mas vamos lá o que se pede, né? Vamos fazer lá o que é que ele está pedindo, né? Que marque aqui onde ela se cruza, né? Então, vamos lá. Aonde é que ela se cruza? Bem aqui, ó. Vamos colocar o pontinho bem aqui. E aqui eu vou colocar a letra M, certo? Então, é isso aí, tá bom? Agora vamos para a questão aqui da letra B, certo? Vou mostrar aqui meus objetos aqui que a gente precisa, né? Então, considere a reta na letra B. Considere a reta que passa pelos pontos A e B e a reta que passa pelos pontos C e D. Então, vamos lá, né? Como podemos classificar essa reta? Tá? Então, é o quê? É concorrentes nessa imagem, ó. Vamos ver qual é a imagem que está ponto A e ponto B. É aqui, ó. Ponto A, ponto B. Então, é na figura 2, né? E os pontos C e D. C e D. É essa imagem que nós temos que observar para responder a letra B. Então, elas são retas concorrentes, né? Se cruzam. Retas concorrentes. Muito bem. Então, agora nós vamos ver bem aqui, né? Vocês viram aqui que na imagem 2 são retas concorrentes. Na letra C, em que figura estão representadas duas retas perpendiculares? Então, aonde é? Na letra C, na imagem 3, ó. Lembra? Né, que acabei de dizer para vocês que ela forma 4 ângulos retos, que ela se cruza, né, aqui formando 4 ângulos retos. Então, na figura 3,
figura 3, certo? Então, é isso aí. Agora, nós vamos aqui na letra D, certo? Na letra D. Em uma das figuras foram representadas duas retas paralelas. Em uma das figuras, vamos ver lá quais foram dessas figuras, vamos rever. Vejam aí, tá? Acompanhem. Então, a imagem 1, imagem 2, imagem 3. Qual é a imagem representada por duas retas paralelas? Por quais pontos essas retas passam? Qual é a figura? Uma delas passa pelos pontos. Quais são? Uma das figuras tem representada, né? Então, uma dessas figuras foram representadas duas retas paralelas. Então, essa figura aqui, ó, essa reta e essa, né? Que é paralela, né? Então, o que que ela pergunta? Considerando a reta que passa pelos pontos R, né? Ponto R e ponto Q, em seguida, responda. Considerando a reta que passa pelos pontos T e U e a reta que você traçou, como podemos classificar essas retas? Então, ela é o quê? Vamos ver aqui, a reta que foi traçada. Ela é o quê? Reta paralela, tá? Então, a reta que foi traçada, vocês lembram qual foi, né? Foi essa reta bem aqui, ó. Tá? Isso é bem aqui, que é para traçar, ó. Tem os pontos aqui, ó, tá? Então, tá bem aqui, ó. Ponto R e o ponto Q, que ela pergunta, ó. Né? Aqui na letra E. Então, na letra D, uma delas passa pelo ponto P, tá? Uma delas passa pelo ponto P, certo? Passa pelo ponto P, tá aqui, ó, o ponto P, e Q, tá aqui, ó, e Q, né? E Q, e a outra, qual é essa outra que eu me refiro? Essa outra aqui, ó, R e S, tá? Então, vamos lá. E a outra passa pelo ponto, passa pelos pontos R e S, certo? Então, vamos lá conferir aqui, ó. Então, uma passa pelo ponto P e o ponto Q, que é essa reta paralela a essa, né? E a outra que ela cruzou bem aqui, ó, ponto R e ponto S. Então, a linha que tracejou, ó, ponto P e Q, que ela cruzou bem aqui e cruzou aqui, né? Então, vamos lá. Na letra E, com o auxílio de uma régua, tá? Então, com o auxílio da régua, tá? Você trace uma reta que passe pelos pontos R e Q. Vamos procurar R e Q. Vem aqui, ó. Até já passei, né? A reta. Em seguida, responda, considerando a reta que passa pelos pontos T e U, vem aqui, ó, T e U, considerando esses pontos, né?
a reta que passa pelos pontos T e U e a reta que você traçou, como podemos classificar essas retas? Como é que a gente pode classificar? Retas paralelas, ó. Então, ponto R, tá? No ponto R e U, e o ponto T e U. Então, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas. Então, meus amores, é isso aí, a nossa atividade de hoje, tá? Aí eu peço que vocês continuem estudando em casa, pesquisando, né? Treinando essas atividades aí, tá? Para fixar mais ainda aí na cabecinha de vocês, tá bom? Então, resolveram? Muito bem, simples, né? Isso mesmo. Pois, parabéns. Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo fazer essa atividade aí sem muita dificuldade, né? Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Espero ter, né, contribuído aí com a aprendizagem de vocês e eu convido vocês a pesquisar mais, olhar a questão, a página seguinte, para quando for na próxima aula, vocês está aí já afinado aí nas questões, tá? Então, continue aí estudando, tá bom? Beijo.